Aula de biologia hoje da terceira série, nós vamos falar sobre divisão celular, gente. A divisão celular, ela divide-se, em mitose e meiose. A gente vai destrinchar esses dois tipos de divisão e eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 5, questão 3 a questão 10. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 32, 33 e 34. Vamos lá, gente. Primeira coisa que vocês precisam saber, essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Porque o conteúdo é muito grande. Segunda coisa, a melhor forma da gente conseguir entender qual é a diferença de mitose para meiose, porque essas diferenças na teoria são bem claras, mas na prática se torna um pouco mais complexo da gente entender. É a gente ir explicando junto o que é mitose e o que é meiose. Vocês vão entender o porquê junto, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é mitose e o que é meiose. São dois tipos de divisão celular. E esses dois tipos de divisão celular, obviamente, eles ocorrem para que tenha-se o processo de renovação dos tecidos ou até mesmo de formação de novos gametas, que é justamente o que nós vamos ver agora, essa diferença de mitose para meiose. Vamos lá. Para a gente entender divisão celular, a gente tem que voltar lá no início do processo. A gente sabe que o processo de divisão, do DNA, ele do nosso material genético, ele é semiconservativo, ou seja, ele vai ter, sempre armazenar 50% das características antigas com 50% das características novas. Por isso se chama semiconservativo, ok? E todo esse processo de síntese do DNA, de síntese proteica, vai acontecer graças ao RNA. Então, professor, é o RNA que manda? Não. O RNA vai começar, vai fazer essa síntese proteica, mas sempre passando pelo comando do DNA, ok? E aí a gente sabe que nós temos três tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal. Como que isso funciona? O DNA vai mandar a informação para o citoplasma. Quem é que leva essa informação? O RNA mensageiro. O RNA transportador vai pegar essa informação e levar para o RNA ribossomal sintetizar a informação, sintetizar a proteína em si. Beleza? Outro detalhe, o RNA ribossomal também sintetiza RNA propriamente dito, ok? E aí, gente, antes de qualquer tipo de divisão celular, a gente tem uma etapa denominada de interfase. É muito importante vocês saberem. Interfase. Por que tem essa etapa? Porque antes de qualquer processo de divisão celular, a gente tem que ter a duplicação do DNA. E é nesta interfase que ocorre essa duplicação do DNA. A interfase é dividida em três subfases, G1, S e G2, tá? O que acontece na fase G1? É uma fase onde cada cromossomo vai possuir apenas uma molécula de DNA. E essa molécula precisa ser duplicada, beleza? Ou seja, G1 é o início da divisão da duplicação do DNA. Aí vem a fase S, que é onde ocorre de fato a duplicação do DNA. É nesta fase que vai ocorrer a duplicação. Nós vamos passar a ter duas moléculas de DNA. E a fase G2 é a fase que vai sintetizar o DNA, e a fase que vai caracterizar por essa divisão estar completa. É a fase que vai anteceder a divisão celular de fato, porque o DNA já foi duplicado lá na subfase S. E aí vamos falar agora de mitose e meiose. Primeira coisa, qual é a principal diferença de mitose para meiose? Mitose vai sempre formar duas células idênticas à célula original, com o mesmo número de cromossomos, beleza? Serve para quê? Regenerar tecidos, no caso do ser humano, e no caso de seres que fazem reprodução assexuada, é o único tipo de divisão celular presente, beleza? Já a meiose, ela vai originar 4 células diferentes da célula original e com um número reduzido de cromossomos. A mitose produz com o mesmo número de cromossomos, já a meiose produz com números reduzidos pela metade, beleza? Daí o termo semiconservativo, ok? Vamos lá. E aí, cada divisão, tanto a mitose como a meiose, vão possuir subdivisões.
Quais são essas subdivisões? Prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? 4, vamos lá, mitose vai possuir uma prófase, uma metáfase, uma anáfase e uma telófase. Meiose vai possuir prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E aí depois da telófase 1, começa-se tudo de novo agora com uma prófase 2, uma metáfase 2, uma anáfase 2 e uma telófase 2. Por que essa repetição, professor, da meiose? Porque a meiose ela é dividida em meiose 1 e meiose 2. Só que nós vamos estudar a meiose 1, basicamente. Por quê? Porque a meiose 2 nada mais é do que uma mitose. Depois que a gente sofre a meiose, ocorre com aquelas células que foram produzidas uma mitose. Para quê? Para poder regenerar tudo, para poder finalizar a divisão semiconservativa de fato. Então, estudar a meiose 2 nada mais é do que rever a mitose. Vocês conseguem compreender isso? É exatamente igual quando a gente tem o final da telófase 1, ou seja, da meiose 1, a gente começa todo o processo de novo e é idêntico a uma mitose, ok? Então, como que a gente vai estudar isso? Eu vou falar da prófase da mitose e vou comparar com a prófase 1 da meiose, beleza? E a mesma coisa, comparar a metáfase 1 da meiose com a metáfase da mitose, e a gente vai sempre comparar. E a meiose 2, a gente já sabe que é uma mitose, beleza? Vamos lá. O que acontece na prófase da mitose? É nessa fase que os cromossomos vão começar a se condensar, tá? Os nucleolos vão começar a, digamos que, se tornar menos evidentes, tá? E a gente vai ter basicamente uma, digamos, uma evidência maior, né? Assim, do início dessa divisão, tá? E aí, gente, lá na prófase da meiose ocorrem processos mais complexos, como por exemplo, a gente também tem a condensação dos cromossomos, só que aí a gente tem digamos que a ruptura total dos nucleolos. Nós temos a ruptura total da carioteca do envelope nuclear, isso tudo na prófase 1 da meiose, tá? E nesta prófase 1 da meiose, só da meiose, pode ocorrer um fenômeno denominado de crossover ou permutação. Depende da bibliografia que vocês estão consultando. O que é isso? Nós temos os cromossomos emparelhados, porque na prófase 1 da meiose, os cromossomos vão se emparelhar, tá? Um com o outro. E quando eles se emparelham, pode ser que ocorra, não quer dizer que vai acontecer, uma troca de pedaços entre os cromossomos, e isso se chama crossover ou permutação. Qual é a importância disso? A variabilidade genética. Nós temos uma troca de informação, uma troca de material genético, beleza? Então foi. Já na metáfase da mitose, né, que é a segunda fase, a gente já vai começar a perceber uma maior quantidade de fibras se associando ao cinetocoro dos cromossomos. Esses cromossomos vão começar a migrar para o centro da célula, e aí ele migra justamente porque já tem essas fibras, essas placas que vão auxiliar em puxar esses cromossomos para o meio da célula. Só que qual é a diferença da metáfase 1 da meiose para a metáfase da mitose? Que quando esses cromossomos se emparelharem lá no meio da célula, os cromossomos na metáfase da mitose, eles se emparelham literalmente certinho, tá? Eles se emparelham bem na placa equatorial da célula. Já na metáfase 1 da meiose, esse emparelhamento ele ocorre aleatoriamente, o que vai auxiliar em quê? Variabilidade genética. Se é aleatório, tem uma variabilidade genética enorme, e aí que é a grande importância e a grande diferença da meiose para a mitose, tá? Esses cromossomos eles ainda estão unidos, eles ainda não separam as suas cromatídeos, tá? Ainda ficam unidos,
devido à presença ainda dos quiasmas, né, que são as placas que vão ligar uma cromatide na outra, ok? Galera, então já vimos a prófase da mitose, a prófase 1 da meiose, a metáfase da mitose, a metáfase 1 da meiose. Agora a gente vai ver as duas últimas fases, tá? Que é a anáfase e a telófase. Só que a gente vai ver na parte 2 dessa aula, que o vídeo já está ficando grande, ok? Até daqui a pouco.